Vamos abrir em Mateus, capítulo de número 5. Nós estamos com o nosso tema esse ano sobre crescendo no conhecimento sobre a igreja e a vida cristã. E o Sermão do Monte fala sobre isso, né? Tem como um tema geral, através de Jesus, aprendermos aquilo que é característica de quem pertence ao reino dos céus ou ao reino de Deus. Em outras palavras, todo cristão pertence ao reino de Deus, ao reino dos céus, e ao pertencer, ele apresenta certas características. E isso tem relação com o nosso tema, que é crescer no conhecimento a respeito do que é ser cristão, do que é a vida cristã. Algo que a gente não pode esquecer, mas observar se a gente tem tido essa característica e, consequentemente, colocar em prática, desenvolver. E aí, nós fizemos uma introdução para a gente entender o contexto aqui do capítulo de número 5, o contexto aqui dos dias de Jesus, do povo de Israel, e nós entramos na primeira bem-aventurança. Vamos tentar falar de qual aí, sem olhar? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A segunda bem-aventurança, sem olhar aí. Bem-aventurados, como? Os que choram, porque serão consolados. Então, olha só, não é difícil de gravar, não. A gente precisa lembrar só das primeiras duas características, né? Humilde, porque como o tema do Sermão do Monte e do ministério de Jesus é sobre o reino dos céus, então a gente tem que lembrar só da primeira característica. Quem é humilde de espírito, herda o reino dos céus. Aí lembra da segunda característica, que são os que choram, consequentemente vão ser o quê? Consolados. Então não é muito difícil da gente poder fazer esse exercício. Nós tratamos então sobre essas duas bem-aventuranças, entendemos o sentido que é muito mais profundo do que aquilo que aparentemente e de uma maneira literal a gente pode entender do que Jesus está falando, e de fato a gente precisa se aprofundar para entender a importância e a aplicabilidade disso na nossa vida. E agora estamos indo para o terceiro, ou para a terceira bem-aventurança, que está aí no versículo de número 5. Vamos juntos? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. De novo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bom, quando a gente fala sobre mansidão, o que vem à sua mente num sentido contrário? O que seria o significado de mansidão, ou o que seria a palavra oposta à mansidão? O que vem à sua mente? Quem não é manso é o quê? Bravo, nervoso, irritado, intolerante, impaciente. Coisas relacionadas a isso. E apesar de eu ser alguém que pertence ao reino dos céus, eu tenho plena convicção disso, por graça, essa semana, e quando eu estava aqui estudando sobre a passagem, isso veio à minha mente
mas não como uma característica de quem pertence ao reino dos céus, mas uma característica do velho homem que infelizmente habita em mim. Então o que eu deveria ter manifestado era a mansidão. E é lógico que nós vamos ver que o sentido de mansidão vai muito mais além do que esse sentido que a gente está falando aqui, do oposto, que é se irritar, impaciente e tal. Mas essa semana eu me irritei tanto com uma situação que aconteceu, que a Elisa fez lá em casa, que eu achei que eu ia passar mal de tanto estresse. Eu me irritei com ela. Ainda que a minha irritabilidade tenha sido, creio eu, num sentido que eu deveria manifestar isso, acho eu, né? Na minha vaga análise aí sobre o que aconteceu. Mas isso exemplifica justamente o contrário, daquilo que a gente automaticamente pensa a respeito do que significa ser manso. Que é alguém tranquilo, alguém paciente, que tem um gênio afável, sossegado, alguém tranquilo, apaziguado, calmo. Só que o que nós, desde da primeira bem-aventurança, estamos observando é que o sentido de cada uma dessas características, humildade, choro, agora mansidão, vai muito mais além do que aquilo que a gente automaticamente entende do que significa. Nós temos observado que o sentido vai muito mais além do que coisas resultantes da nossa natureza humana. Então, aprendemos que, por exemplo, humildade não significa quem tem uma condição sociável humilde. Nós aprendemos que choro não diz respeito apenas a uma tristeza por situações difíceis que acontecem conosco. E mansidão também não diz respeito apenas a essa característica aí, como a gente, conhecendo as Escrituras, talvez venha à nossa mente quando a gente se pergunta: quem é o exemplo na Bíblia sobre paciência? Moisés e quem mais? Jó. Automaticamente o que vem à nossa mente é essas duas pessoas que exemplificam um pouco daquilo, mas que a gente relaciona aí a algo humano, a uma característica humana. E a gente já viu que o sentido é muito mais profundo, porque Jesus está se referindo a pessoas que estão em um reino espiritual e que só podem estar nesse reino espiritual aqueles que receberam uma natureza humana ou espiritual? Espiritual, porque a natureza humana já vem de fábrica. Agora, a natureza espiritual, conforme o apóstolo Paulo, está morta por causa dos nossos pecados. Ela só pode ser ressuscitada por aquele que é o dom, ou é o dono da vida, aquele que oferece vida, que é Cristo Jesus. Então, que fiquemos claros em relação a esse sentido que a gente deve considerar a respeito do que Jesus está falando. Não se refere meramente a um sentido humano. Para a gente entender qual é o sentido aqui, nós vamos, como já citamos também, mas a gente vai observar aqui alguns exemplos bíblicos a respeito de algumas pessoas que, em alguns casos ou situações, podem nos ajudar a entender o que significa aquilo que Jesus quer dizer com bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos para Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13,
versículos 8 a 13. Gênesis 13, 8 a 13. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita; se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O que a gente observa aqui? Nós observamos dois parentes que tinham uma determinada riqueza e que, pela quantidade da riqueza que possuíam, já não cabiam no mesmo lugar. E por causa disso começaram a ter contendas uns com os outros, mais especificamente aqui os pastores, aqueles que cuidavam do rebanho, dos gados que eles possuíam. E aí eles entendem que deveriam se separar. Abrão propõe isso a Ló. E nessa proposta, Abrão permite Ló escolher primeiro, sem murmurar ou contestar. O texto aqui fala para nós que, diante da imensidão de terras que existiam, ele olha para a campina toda regada, plana, das regiões ali de Sodoma e Gomorra, e ele então escolhe esse lugar que aparentemente era a melhor opção. Abrão permite Ló escolher primeiro, sem murmurar e sem contestar. Vá guardando essas informações, porque elas têm relação com aquilo que a gente precisa entender sobre ser manso. Agora vá para Números, capítulo 12, versículo 3. Vou pedir alguém para ler para nós, por favor. Números, capítulo 12, versículo 3. Então veja, nós temos esse exemplo de mansidão, que vem à nossa mente quando a gente pensa sobre isso. E aqui é relatado que Moisés, diante de um povo tão rebelde, que vivia ali próximo a ele, de um povo tão rebelde contra ele, contra Deus, o próprio povo de Deus, um povo que falava mal constantemente de Moisés. Moisés foi alguém manso, que vivendo uma situação assim, inclusive intercedia por aqueles que falavam mal contra ele. E Moisés tipifica, é uma sombra do que Jesus Cristo também fez nessa terra. Vamos para 1 Samuel, capítulo 18. Capítulo 18, a partir do verso 17, nós vamos ler até o capítulo 26.
do capítulo 17 até o 26. Brincadeira, irmãos. Mas, se você olhar aí do capítulo 18, versículo 17, até o capítulo 26, versículo 25, todos esses capítulos narram para nós aquilo que está aí no subtítulo, acima do versículo 17, do capítulo 18, que está: Saul intenta matar a Davi pela astúcia. Então nós temos Davi envolvido em uma situação aonde Saul queria o mal a ele, inclusive queria matá-lo, e Davi sempre reconheceu Saul como que ele fala lá? Não toque no ungido do Senhor. Mesmo Saul tendo feito tanta coisa ruim, perseguido Davi, desejado matá-lo, Davi o reconhece como ungido de Deus. Não retribui, não faz o mal, mas ele tem essa atitude. Aí temos também, aqui no caso nós não precisamos abrir, mas a gente tem, por exemplo, também Jeremias. Nós temos o apóstolo Paulo, como servos de Deus, e tantos outros profetas, tantos outros discípulos e apóstolos, que servindo a Deus, fazendo a obra de Deus, atendendo a uma ordem de Deus, se viram diante de situações onde pessoas quiseram causar mal a eles, falaram mal deles e etc. E eles não responderam da mesma forma. Se mantiveram confiantes em Deus, fiéis a Deus, fazendo bem àqueles que queriam fazer o mal. E como um exemplo maior, temos o próprio Jesus Cristo. Vamos aí voltar para Mateus, o Evangelho de Mateus. Agora capítulo 11. Mateus 11, 28, versículos 28 a 30. Alguém leia para nós. Nós temos o exemplo perfeito de mansidão, no sentido que a gente precisa entender, à luz do que Jesus já havia dito no seu Sermão do Monte. E veja, relacionado a essa característica que Jesus também afirma que tinha, porque sou manso, e aqui ele pode dizer, né? Sou humilde de coração. Ele pode falar que é humilde, nós não. Essa fala é de Jesus àqueles, como por exemplo, nós mesmos, que diante de todo o bem que Jesus faz, ou diante de todo o bem que Jesus fez às pessoas dos seus dias, algumas delas, ou por um determinado período, trataram Jesus de que maneira? De uma maneira má, ruim, e ainda assim, Jesus, como que eu posso dizer aqui? Jesus manifesta essa característica de mansidão em meio a pessoas em seus dias que perseguiram, queriam o seu mal. O que ele oferece diante disso? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados,
eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora vá para Pedro, 1 Pedro, capítulo 2. E a gente tem uma relação aqui daquilo que a gente encontra lá em Isaías, capítulo de número 53. Quem se lembra do que está no capítulo 53 de Isaías? Alguém? É. Não, você está confundindo. Capítulo 53. Não. Fala sobre o ministério de Jesus aqui nessa terra. Que culmina em quê? Seu sacrifício, na sua morte. E Pedro menciona um pouco sobre esse ministério terreno de Jesus, aonde ele sofre, é maltratado. 1 Pedro 2, 22 e 23. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele olha só, quando ultrajado, como ele agiu? Não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Esse versículo e essa atitude de Jesus, diante desse contexto que nós vimos aqui, as pessoas tratavam ele mal, e o que ele fazia? Ele não tratava com a mesma moeda, na mesma proporção. Isso exemplifica exatamente aquilo que significa o que é ser manso. E porque quem é manso é bem-aventurado. Um comentarista, falando sobre essa terceira bem-aventurança, diz o seguinte, que mansidão, preste atenção, para você entender aquilo que nós precisamos a respeito do sentido de ser manso. Diz, mansidão é submissão ante qualquer provação. A disposição de sofrer em vez de causar dano. Olha só, o que é a nossa natureza? O que a nossa, é porque eu não estou querendo ser redundante, o que é natural fazermos diante de uma afronta? Eu geralmente exemplifico aqui com casais. Quando há aquelas DRs, né? Geralmente acontece de um ter a iniciativa de jogar algo na cara do outro. Ah, porque você é isso. Ou por algo que a pessoa nem é, mas ela foi há 30 anos atrás. Ah, porque você fez isso. Ah, porque você é assim. Naturalmente, o que a gente faz? A gente já tira 2 pedras no bolso. Você não tira uma, você já tira 2. E aí, porque você falou que eu sou assim, mas você é isso e aquilo outro. E aí fica nessa luta, aonde a coisa não acaba. Só acaba por uma intervenção que muitas vezes é até divina. Entra algo lá para poder acabar a discussão, senão ela não cessa. Porque a gente sempre vai ter alguma coisa a mais para falar do outro. Porque se eu recebi o mal, eu tenho que tratar do mesmo jeito. Ou
pior. E o próprio Jesus Cristo é exemplo para nós de mansidão, porque ele não tratou as pessoas como elas. Nós maltratamos Jesus. Nós fizemos mal. O que seria justo era Jesus retribuir. E olha que fantástico, irmãos, porque mesmo antes de Jesus vir, a gente já vê essa característica sendo dita pelo próprio Deus ao povo de Israel. Essa característica divina sendo dita ao próprio povo dele. Quantos salmos que nós temos aonde os salmistas dizem que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, que Ele é longânimo, assaz, benigno, porque a sua misericórdia dura. Quando Jesus diz, bem-aventurados os mansos, o sentido de mansidão é esse, disposição de sofrer em vez de causar dano. Não é natural nós sermos mansos nesse sentido, já não é natural a gente ser manso em outros sentidos. Para a gente ser ou manifestar esse tipo de mansidão num mundo mau, injusto, onde a gente sofre o dano o tempo todo, ou a gente recebe o dano, melhor dizendo, só consegue sofrer o dano sem fazer o dano, sem causar o dano, quem pertence ao reino dos céus. A gente precisa entender que, num certo sentido, cada uma dessas características só são possíveis existirem na vida de quem pertence ao reino dos céus. Porque quem pertence tem a natureza espiritual. Lembra lá, irmãos, Gálatas capítulo 5? Sem a obra de Cristo é só uma natureza, essa natureza é escrava. Só é produzido as obras da carne. Você não vê Paulo listando nas obras da carne mansidão, você vê? Mas, pertencendo ao reino dos céus, crendo em Cristo Jesus, tendo uma vida espiritual ressuscitada, só assim é possível ter as obras ou os frutos do Espírito. Que dentre tantos, a mansidão é uma das coisas. Deu para entender? A gente pode pensar nesse princípio aplicando a uma outra questão. Por exemplo, já aprendemos isso. Todo ser humano é filho de Deus? Sim ou não? Ixi. Sim. Mas em que sentido? Isso. Não. Em que sentido? No sentido de que só é filho quem Cristo comprou com seu sangue. Todos os seres humanos são abençoados por Deus? São. Mas os crentes quem? Aqueles que creem em Jesus Cristo, algumas bênçãos, somente os cristãos verdadeiros é que recebem de Deus. Essas características, você pode conhecer um ímpio manso? Pode. Já viu que a pessoa serena, não estressa com nada, fala baixinho. Ela é mansa ou não é? É. Mas o sentido que Jesus está dizendo a respeito dessa bem-aventurança se aplica apenas àqueles que pertencem ao reino dos céus. De ter a disposição de sofrer em vez de causar dano. Eu acho que eu já citei esse caso aqui. Um dia, vendo um daqueles vídeos curtos do Instagram, e era, quem falou isso, eu sempre não consigo lembrar do nome, aquele
pastor Rodrigo, que é arqueólogo da Adventista. Ele comentando num podcast, se eu não me engano ele, de que um serial killer foi pego, as vítimas ou os familiares, né, das vítimas no tribunal, algumas esbravejando, xingando, e um desses familiares das vítimas foi fazer uso da palavra e disse: olha, eu estou sofrendo muito, porque você tirou a vida da minha filha, mas as escrituras, o cristianismo me ensina a te perdoar. E pessoas como esse tipo de pessoa que mata, né, por prazer, não demonstra emoção. E aquela pessoa, ao ouvir isso, começa a chorar. Só é possível, meus irmãos, ser manso, sofrer o dano em vez de causar o dano, porque humanamente qual que é o desejo? Vá para o inferno, sofra lá. E antes de você sofrer lá eternamente, que você sofra aqui. E o que a gente vê manifestado na sociedade? Pessoas tentando fazer justiça com as próprias mãos, revidando. Veja como que isso é característico, ou o oposto dessa bem-aventurança, é característico de uma natureza humana, onde uma pessoa, sei lá, reclama no trânsito com uma pessoa, o que a pessoa faz? Não reclama, ela pega uma arma e mata a outra pessoa. Isso é o oposto do que Jesus está aqui dizendo. Então, continuando. Esse comentarista fala: mansidão é submissão ante qualquer provação, a disposição de sofrer em vez de causar dano. A pessoa mansa deixa tudo, olha só, nas mãos daquele que ama e cuida. Quem? Quem é o reto, justo juiz? Deus. Quem é que recompensa? E aí, quando a gente leu 1 Pedro, fala exatamente isso, irmãos. Repetindo, 1 Pedro 2, 22 e 23. Ou melhor, 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças. Olha só, termina dizendo: mas entregava-se a quem? A Deus, aquele que julga retamente. Isso que significa ser manso. É aquele que tudo faz em virtude do fato de que já morreu para toda a pretensão de ser justa em si mesma. Por um lado, por que a gente quer fazer justiça com as próprias mãos? Tem relação com a nossa natureza, má, egoísta, você não quer sair perdendo. Ontem eu tive que aconselhar a Elisa, meia hora, um aconselhamento assim sem ser marcado. E eu disse a seguinte frase para ela: minha filha, você tem que aprender a perder. E ela falou assim: mas eu não quero perder, eu quero sempre vencer. Na linguagem de uma criança, de uma maneira tão simples, é o que reflete o que está no meu e no seu coração. A gente não quer sair perdendo. A gente tem esse egoísmo. Eu fui injustiçado. E aí a base da sua justiça é a sua própria justiça. E o sentido aqui de mansidão é entender que eu reconheço que não sou justo. Quem é justo? O justo. Deus, Cristo. Então, é nele que eu tenho que deixar para que a coisa se resolva. Esse que é o sentido. Tudo faz em virtude do fato de que já morreu para
toda a pretensão de ser justa em si mesma. A pessoa sabe que não pode reivindicar qualquer merecimento diante de Deus. Uma coisa que eu costumo dizer, e aí assim, eu tento explicar para não ser mal interpretado, irmãos, nós não somos melhores do que absolutamente ninguém. Nós não somos diferentes de uma pessoa que vive de modo depravado no mundo. Não somos. Nós não somos diferentes de assassinos. Num certo sentido, nós assassinamos Jesus Cristo. Pesado isso, né? Por que podemos afirmar isso? Porque o nosso pecado fez com que Jesus morresse na cruz. Nós temos essa índole assassina no nosso coração, que já foi manifestado lá no início da criação, através de Caim. Quando alguém nos faz o mal, e a gente citou aqui alguns casos, a gente deseja a morte para aquela pessoa. Inclusive do nosso cônjuge, em coisas muito pequenas. Não é que a gente deseja isso nesse sentido tão pesado, mas você deseja dar uma esganada no pescoço dela. E se você não se dominar, você mata a pessoa. Nós não somos diferentes de ninguém, nem melhores e mais justos do que ninguém. O que nos torna diferentes, somente Cristo Jesus. O Espírito Santo, que como Paulo fala em Gálatas 5, milita para que a gente não faça o que é o nosso querer, que é o quê? Matar. O Espírito Santo entra no meio lá e fala assim, opa, não. Cria uma intervenção divina para você não pôr a mão no pescoço do seu cônjuge. E o ódio tomar conta do seu coração e você matar a pessoa. Essa é a diferença. Vocês estão entendendo isso? Conseguem concordar ao entender que essa é a nossa realidade? Ser manso significa que nós não somos mais justos do que os outros. Porque se a gente se considera mais justo que o outro, nós estamos sendo como os fariseus, achando que nós somos melhores, que nós merecemos mais do que eles, mas não merecemos. Somos pecadores da mesma forma. A gente só não peca nas mesmas coisas porque só tem uma coisa que está entre nós e o pecado, o Espírito Santo. De maneira tal que, mesmo sendo crente, se você se afastar, se esfriar, se enfraquecer espiritualmente, você como crente é capaz de matar e pode matar ou não? Mesmo indo para o céu. O que diferencia não é o que nós somos. Nós não somos melhores. Mas é ter um auxílio que o descrente não tem. Nós temos a ajuda do Espírito. O descrente não tem. Deus pode até usar de graça, mas de uma graça que não é regra. Para nós, essa graça é regra. Porque o Espírito Santo, uma vez habitando em nós, nunca mais, ele pode ficar lá no limite, mas deixar de ter o Espírito Santo a gente não tem. Ela sabe que não pode reivindicar qualquer merecimento diante de Deus. Citando Lloyd Jones, que é o livro que a gente está baseando o estudo, também fala assim: significa que não mais ficamos a proteger-nos, a nos defendermos diante das injustiças, diante dos males, porquanto já teremos compreendido que nada existe a ser defendido. Por essa razão, não vivemos na defensiva. Tudo isso ficou relegado ao passado. A gente tem um exemplo bíblico sobre, de certo modo, naquilo que nós estamos aqui falando. Vamos abrir em 2 Samuel,
capítulo 16. Nós vamos ler aqui um texto um pouquinho mais longo, mas é importante a gente observar aqui todo o texto. Segunda Samuel, capítulo 16, versículos 5 a 14. Vou ler, os irmãos vão acompanhando aí. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando Davi. Versículo 6. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando-o, dizia Simei: fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Então essa parte aqui nos informa o contexto que Davi estava vivendo, sendo perseguido pelo seu filho. Continuando, versículo 8. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. 9. Então Abissai, filho de Zerua, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Olha só, nós vemos aqui uma primeira atitude que é característica daquilo que é a nossa natureza humana. Não entra no caso aqui se Davi merecia ou não, certo? Esse não é o ponto. Mas a gente tem, através de Abissai, filho de Zerua, esse modo de agir que é natural nosso, que é o quê? Eu fui destratado, então eu destrato. Olha só, versículo 9. Então Abissai, filho de Zerua, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Olha só, deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Então o cara lá só estava amaldiçoando, jogando pedra. Aí o que Abissai quer? Não vou amaldiçoá-lo e tacar a pedra. Esse cão morto, deixa eu arrancar a cabeça dele fora. Está vendo como que é desproporcional? Aí vamos ver o contraste, que agora a gente observa de certo modo, essa característica de mansidão no sentido que Jesus está dizendo. Versículo 10. Isso. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem diria? Por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar-me a vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o. Vamos lembrar que Saul era da tribo de Benjamim. Então, por isso que esse homem está amaldiçoando Davi, porque como parte da família de Saul, ou da tribo de Saul, ele sente as dores de Saul, que era rei, foi morto e Davi o substituiu, logicamente por ordem de Deus. Versículo 11, ainda no finalzinho. Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. 12. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com um bem a sua maldição deste dia. O que Davi faz? Age de maneira mansa, porque ele vê que não é melhor, não é justo, e quem é justo é que vai retribuir. 13. Prosseguiam, pois, o seu caminho Davi e os seus homens. Também Simei ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando,
e atirava pedras e terra contra ele. Ao ponto que, o versículo 14 encerra dizendo, o rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos. Porque o que significa ser manso? Significa disposição de sofrer em vez de causar dano. Pode ter relação, né? Com certeza. Não dá para a gente excluir, porque ele já tendo passado essa situação e depois escrito o Salmo 23, com certeza isso influenciou em algum sentido, até o próprio caráter de Davi, né? Não tinha como ele anular essa situação que foi tão marcante. Só que a gente imagina que possa ter influenciado, não tem certeza porque o Salmo 23 não nos apresenta o contexto exato, né? Sim. Só que, irmãos, nós não vamos entrar nesse caso, mas existem situações em que talvez não seja errado agir diferentemente daquilo que Davi, por exemplo, aqui fez. Há aquela retribuição aonde não seria pecaminosa, entendem? Só que nós não vamos entrar nisso. Porque por um lado eu entendo que o evangelho, o cidadão do reino dos céus, tem como exigência é sempre ir além. Jesus sempre disse isso. A lei dizia isso. Ame o teu. Se lembra lá? Ame o teu próximo. Aí Jesus fala assim, eu vou além. Ame o teu inimigo. Então é sempre além. É lógico que há situações aonde, sei lá, no caso do Antigo Testamento, Deus permitia que o povo fosse instrumento de justiça na mão de Deus, entendem? A gente tem que pensar que há esse caminho, mas o evangelho, o cidadão do Cristo, sempre é levado para ir além. Sim. Mas para a gente continuar, né? Senão a gente não conclui aqui a terceira bem-aventurança. Deu para entender o que significa ser manso? Então, em outras palavras, resumidamente falando, não tratar as pessoas como elas não é me exaltar. Não é eu deixar o egoísmo me dominar. A superioridade. Coisas estão relacionadas, né? À ideia. Uma série de outras características estão relacionadas a ser manso dentro desse contexto, desse sentido que a gente está entendendo. Isso é muito difícil, mas para nós é possível e é dever. Entendem, irmãos? Para o descrente, praticamente é impossível, ainda que seja também um dever. Porque a lei de Deus é para todos, né? Ninguém está indesculpável diante dele. Mas para nós, principalmente, é dever, porque você sabe, você é capacitado para tal, você é um cidadão do reino dos céus, então você tem que manifestar essa característica. Entendendo o sentido de mansidão, Jesus diz, bem-aventurados são os mansos. Por quê? Herdarão a terra. Salmo de número 37, versículo 11, nós temos o salmista repetindo a mesma ideia que Jesus está aqui dizendo. Porque o sentido de herdar a terra àquele que é manso, é o sentido de
preservação. Ele vai ser preservado por Deus. Salmo 37:11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Versículos 9 e 10 aí do Salmo. Porque os malfeitores, olha só o contraste. Quem é manso, herda a terra, paz. Agora, quem procura o mal, os malfeitores serão exterminados. Mas os que esperam no Senhor, ele repete, possuirão a terra. 10. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Isaías, no capítulo 26, versículo 3, também fala assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. O manso que pertence ao reino dos céus não espera uma justiça humana, uma justiça com as suas próprias mãos, aonde ele fica remoendo, planejando como que ele vai destruir alguém que causou mal. Ele espera em quem? No justo juiz, Deus. Se não for aqui, vai ser na vida que vem. É no sentido de ter a sua vida preservada pelo próprio Deus. A gente não depende do próximo para preservar a nossa vida. É o que eu costumo dizer em relação aos fins dos tempos. Nós não queremos passar por esse período, ainda que a gente não queira passar pela morte, nós não queremos passar por esse período do anticristo, porque o que vai acontecer com o povo de Deus nunca se viu na história. E significa que todo cristão que passar por esse período vai morrer? Lógico que não. Por quê? Porque a nossa vida, para ser preservada, não depende do mal ou do mal que a gente não recebe. Depende de Deus querer e prometer preservar a nossa vida. Porque Ele é o justo juiz. Ele é que retribui a quem faz o mal. Porque olha só, às vezes a gente pensa assim, a pessoa está errada, mas o que ela está fazendo comigo é injusto. Eu tenho todo o direito de lutar contra isso, certo? Só que a gente é pecador. É muito possível que, mesmo tentando ser zeloso, por causa do nosso pecado, a gente peque. E aí o que é o problema? A pessoa errou, eu não precisaria ter errado, mas agora eu também estou errado. Nós não podemos deixar que a gente erre por causa do erro do outro. Eu tenho que esperar em Deus vai retribuir se Ele quiser. Entendem? E nisso a nossa vida é preservada, porque é Deus quem cuida. Então esse salmo e aquilo que a gente citou aqui de Isaías tem relação com a atitude de confiar em Deus, pois ao agir assim, Ele é quem nos conservará. E confiança, como diz um comentarista, diz respeito a não darmos a devida atenção ao próprio enriquecimento, mas antes em cumprir seu dever diante de Deus e em cumprir a sua tarefa na terra. Então não está no fato de nós olharmos para aquilo que temos, para aquilo que somos. O foco não é esse, o foco é a vida cristã é uma estrada, uma porta apertada. Eu estou ciente disso. Eu vou ser injustiçado, eu vou ser maltratado. Eu não posso perder o foco de olhar para mim e deixar de seguir essa estrada. Esses que não confiam em si mesmos
mas em Deus, porque são mansos, são preservados com o cuidado e a provisão do próprio dono de todas as coisas. Aquilo que a gente estava falando. E isto é justamente o contrário do que o ímpio é e busca. Pois hoje a gente vive num contexto onde cada um quer ser melhor do que o outro, quer estar por cima do outro, quer ser uma empresa melhor, quer ser isso. E aí, para ser, não importa como que ele faz, como ele chega lá. O importante é ele chegar lá. Isso, irmãos, não pode ser filosofia nem cultura daquele que pertence ao reino dos céus. É uma dificuldade que, inclusive, às vezes a gente tem em relação à igreja. Igreja é empresa. Se você for olhar no sentido bíblico da coisa, não. Nós estamos aqui para crescer por crescer? Não. Qual é o princípio que Jesus diz? Ou através de Paulo? Uns plantam, outros colhem. Mas quem dá o fruto? Deus que dá. Então não há uma regra. Não há competitividade. Não é meramente meta. Não é que a gente não tenha que ter metas, estratégias, sonhos. Mas a gente não pode pensar que há uma regra. Porque Deus tem os seus propósitos, tem os seus planos. Às vezes para um o propósito é que cresça muito. Às vezes para o outro não é. E pode ser que o crescimento signifique vida saudável, mas não necessariamente, concorda? Vocês acham que toda igreja que é enorme aí significa que ela é saudável? Não, porque tem gente que foca só no crescimento. Agora, o inverso também é uma verdade. Significa que toda igreja, por ser pequena, não é saudável? Pode ser, mas não significa que sempre é. Não, porque Deus não colocou lá uma lista de regras, se é pequena, é por causa disso. Inclusive, pensa o seguinte, todo mal que a gente sofre na vida é por causa do pecado? Não. Olha Jó. Está vendo, irmãos? Não há regra. Nós nos convertemos de uma forma, num contexto. Todo mundo vai se converter do mesmo jeito? É óbvio que não. Só que lá no fundo da nossa mente, a gente tem essa filosofia. Comigo foi assim, então tem que ser assim com você. Eu penso assim, então todo mundo tem que pensar igual eu penso. Não é assim, cada um é de um jeito. Deus tem os seus propósitos. Nós temos na história da igreja várias pessoas que foram extremamente usadas por Deus e várias pessoas se converteram. Mas a gente tem missionários que durante toda a sua vida missionária não viu um único fruto. Porque ele estava em pecado? Que ele era um mau missionário? Não, irmão, são os propósitos de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Seguindo então, esse sentido de herdar a terra, nós podemos interpretar num sentido escatológico também. Quando Jesus voltar, nós herdaremos essa terra. Nós viveremos aqui. É isso que fala em Apocalipse capítulo 21. Novos céus e nova terra. Nós não vamos viver mais com os ímpios. Eles já têm o destino deles. Nesse sentido, bem-aventurados os que pertencem ao reino dos céus, que manifestam essa característica de mansidão, porque a estes, ou estes herdarão, viverão nesse lugar para todo o sempre. Sim, a Canaã celestial. Que aí nos nossos estudos de escatologia de quinta-feira,
A gente vai chegar lá. Mas adiantando, nós vamos viver aqui, nessa terra. Concluindo. Primeira bem-aventurança é o quê? Qual característica? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Segunda, aí antes disso, né? A gente aprendeu, humildade significa, sou pecador, não sou nada. Aí a segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, sou pecador, não sou nada. Eu lamento por ser pecador. E agora a terceira bem-aventurança é, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, sou pecador, não sou nada, eu lamento por ser pecador, e eu não me orgulho de quem eu sou. Não há nada que eu possa orgulhar de mim para usar como argumento de que eu sou bom, mereço. Está vendo, irmãos, como que a cultura, vamos assim dizer, a filosofia do reino dos céus é uma filosofia, uma cultura, uma mentalidade onde o eu não pode existir. Em outro momento, Jesus, lá no capítulo 16 de Mateus, fala: quem quer ser meu discípulo? Você se lembra? São 3 coisas. Negue a si mesmo, tome a sua cruz, siga. Onde é que está o eu? E o que é o problema dos nossos conflitos? O seu eu, o seu ego. Eu não sou pior do que você, eu sou melhor. Então você está falando que eu sou assim, mas você é 2 coisas mais. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Três aplicações aqui, rapidinho. 4. Primeiro, reconheça que você não é nada. Nós temos aqui uma série de textos. Vamos, por exemplo, não precisa abrir não, um pequeno aqui. 1 Samuel 18. Respondeu Davi a Saul. Olha só o que ele fala. Quem sou eu? E qual é a minha vida? E qual é a minha vida? Não sei se está certo aqui. E a família de meu pai em Israel, para vir a ser eu genro do rei. Isso aqui é um princípio que está permeado no reino dos céus. Que Jesus, eu acho que a gente citou isso aqui em um dos nossos estudos pela manhã. Na verdade, Paulo diz que Deus escolhe aqueles que são rejeitados pelo mundo. Por que ele faz isso? Para mostrar que salvação não é por aquilo que você é, não é por aquilo que você faz, não é por aquilo que você tem, não é porque você merece, é graça. Por que Deus escolheu, Deus escolheu Paulo, assassino, pior dos pecadores, para mostrar que é? Por que Deus escolheu você? Porque você é bom? Se você acha isso, talvez você não pertença ao reino dos céus. Davi, em vários momentos, tinha essa fala, ele reconhecia que nada era, não merecia. E Deus escolhe o último filho, o esquecido, que cuidava lá das ovelhinhas. Veja o princípio. É lógico que Deus não vai escolher só essas pessoas, mas isso é um reflexo do que significa salvação. Essa doutrina da salvação. Segundo lugar, não foquemos, irmãos, nas injustiças.
na maldade que as pessoas estão fazendo conosco. A gente pregou isso aqui um tempo atrás. Essa é a nossa realidade. A gente não vive numa redoma de vida, numa bolha, onde a gente não vai ser afetado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, lembra lá? Pedro lembra os cristãos que eles eram o quê? Vocês são forasteiros. O que vocês estão vivendo como cristãos é perseguição, dificuldade, morte. Então, a gente não pode focar nessas coisas. Quantas vezes Paulo disse, olha, pense nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Deixemos de focar nessas coisas para buscar o reino de Deus. Porque Jesus promete, no Sermão do Monte, não andeis ansiosos por nada. Os gentios é que vivem assim, porque acham que dependem deles. Não andem assim. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, por quê? Por quê? Todas as coisas vos serão acrescentadas. A gente tem a tendência de perder o foco. E a gente tratou isso todo o ano passado, né? Terceiro lugar, confie em Deus como seu provedor. No Sermão do Monte, no mesmo texto que nós citamos aqui de não andar ansiosos, Jesus diz, o vosso Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Deus, como Pai, não é apenas aquele que no sangue de Cristo nos adota como filhos, mas é aquele como Pai cuida, como você, mesmo imperfeitamente, cuida dos seus filhos. Como que Deus vai cuidar? Eu não sei, Ele vai cuidar. Aqui numa palavra assim, só para os irmãos entenderem, Deus vai se virar, vai arrumar um jeito, porque Ele está prometendo. Para Deus não há impossíveis. Já desde a eternidade, meu filho. Você está entendendo? Antes de você existir, Deus já tinha falado assim, eu vou fazer assim, ou vai acontecer isso. Planejo isso. Em último lugar, tenha esperança de que um dia herdaremos novos céus e nova